Está na casa do Senhor, né, meus irmãos? Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está aí do seu lado, dê ela uma boa noite, um abraço, um aperto de mão. Isso, que lindo! Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos agora, começar a nos concentrar no nosso culto ao Senhor, deixando de lado toda a distração, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que afasta de dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração ao Senhor. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos aqui nessa noite porque amamos o Senhor. Só o Senhor, Pai, é o alvo desse culto. Tudo que for feito aqui nesse lugar é para o Senhor, é pelo Senhor e também através do Senhor, Pai. Queremos ser instrumentos na Tua mão para render ao Senhor verdadeiros louvores. Queremos ser verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Olhe para dentro dos nossos corações, Senhor, e veja o desejo que temos de Te adorar, de Te exaltar. E receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nós Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema
Jesus. Cristo vem me buscar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Aleluia! Amém? A mensagem da cruz nos impressiona, nos emociona. Você pode se assentar. A Vitória já mandou, né, já pediu que todo mundo se cumprimentasse, todo mundo, né, desse aquele boa noite. Estou muito feliz em estar aqui na igreja nessa noite. Eu espero que você esteja muito feliz também nessa noite, nessa oportunidade de servir ao Senhor, né, com alegria. Quero receber todos os visitantes aqui, as pessoas que nos visitam. Tem uma grande amiga aqui, Valdeia, né? Trouxe aqui um guitarrista também. Eu que tome cuidado, tá aqui tocando pra caramba, né? Também. Quem mais nos visita hoje? Visitantes aqui. Cadê? A minha amiga aqui participou da IBF, está com a seu filho, a sua nora. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Já estou com saudade da sua comida. Tá bom? Eu estou com saudade da sua comida. Então, sejam muito bem-vindos, né? Graças a Deus, esse é um lugar excelente para nós estarmos juntos na presença do Senhor. Queridos, hoje nós temos cantina dos jovens, né? Então os jovens estão com o projeto aí de fazer um passeio bacana lá em Friburgo, e a gente está fazendo essa cantina para nos ajudar. Então hoje tem um pastel ali na cantina, caprichado, não, Segundinho? Quem comeu o primeiro vai querer o segundo, não é isso? O terceiro, segundo e meio, né? E por aí vai. E aí você pode ajudar também a nossa juventude ali, né, lanchando na cantina. Quero falar com os irmãos sobre a terça-feira, PGM Piloto, na minha casa, aberto para toda a igreja, voltado para os nossos líderes. Essa semana tivemos um encontro muito legal, falando sobre a mensagem que o irmão Claudemir pregou no domingo passado, baseado no Salmo 1. Foi muito bom, né? Nós chegamos a algumas conclusões interessantes também. Na quarta-feira, PGM dos jovens também na minha casa, né, para a nossa juventude. Na quarta-feira passada assistimos um filme. Nessa quarta-feira a gente vai conversar sobre outras coisas. Tem sido um bom tempo também. Na quinta-feira, nosso culto, né, de doutrina. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 17 de Apocalipse, né, a partir agora do versículo 7.
né? Então, quem tem participado, tem aproveitado bastante, crescido bastante também, aberto a toda a igreja. E na sexta-feira, nosso Celebrando a Recuperação, estamos no finalzinho do ciclo do Celebrando a Recuperação. No final desse ano ainda nós teremos, irmãos, um culto especial, né, com todos aqueles que estão se formando no Celebrando a Recuperação, fizeram o ciclo, estão fazendo o inventário, e a gente vai ter um culto aqui bacana, um culto bonito, né, com testemunhos, e vai ser muito bom. Continuamos firmes com a nossa escola de música, também com o reforço escolar. Então a nossa igreja também segue nesse intento também de abençoar a nossa comunidade. Então ore e participe dessas coisas. Quero que você ore também pelo projeto de visitação, estamos chamando de Operação Resgate. Vamos atrás daquelas pessoas que saíram da igreja por causa da pandemia, estão distantes, estão tristes. Nós vamos lá, vamos conversar, queremos trazer os nossos irmãos de volta. É momento, irmãos, de oração e de ação, né? Não podemos mais ficar reclamando: poxa, que saudade de fulano, ele não veio mais, que saudade de ciclano, ele não veio mais. Vamos atrás dos nossos irmãos para cuidarmos, irmãos. Na nossa igreja, a igreja do Senhor, ela foi chamada a cuidar de pessoas. Também ore por isso, participe. O próximo passo desse projeto já é ligar para as pessoas para poder agendar uma visita. Então, aqueles que já ficaram de nos ajudar, nós vamos começar a fazer esse trabalho. Quero pedir oração pela nossa querida irmã Valdeci. Hoje tive a oportunidade de visitar a irmã Valdeci, está internada ali no pronto-socorro de São Gonçalo, né, mas está bem, está lúcida, disse estar com muita saudade da igreja. Olha, pastor, estou com saudade da igreja. Aí eu falei com ela: irmã Valdeci, a igreja também está com saudade da senhora, mas se Deus quiser, em breve estará conosco. Então continue orando pela nossa querida irmã Valdeci. O Braulio operou hoje? Não operou? Transferiu para amanhã? Então continuamos orando pelo Braulio, né, por essa operação que ele vai fazer amanhã. Hoje de manhã eu dei uma informação de que eu disse o seguinte: no último domingo do mês nós vamos ter assembleia na parte da manhã e batismo à noite e ceia do Senhor. Só que não é no último domingo do mês, é no 1º de outubro, né? Daqui a 15 dias, então, nós teremos na parte da manhã a assembleia, tá bom? Onde vamos ouvir também a profissão de fé daqueles que desejam se batizar. E à noite, então, batismo e ceia do Senhor, momento especial para a nossa igreja. Queridos, daqui a pouco nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Também é um momento bom, um momento interessante da nossa igreja. Você vai participar desse momento, mas eu peço que todo mundo que tem ofertado para a igreja através do Pix, que mande o comprovante para a tesouraria, para os tesoureiros, ou então anota no papelzinho: tal dia eu fiz um Pix, coloca no seu envelope, que vai nos ajudar muito, vai ajudar os tesoureiros da igreja a fazerem o fechamento mensal aí da nossa contabilidade. Estamos caminhando, irmãos, nos recuperando financeiramente, graças a Deus, a fidelidade dos irmãos. Temos mudado aquele quadro que estava tão complicado, estamos melhorando, né, para que nós possamos avançar, fazer coisas, alcançar vidas, né? A estrutura, nós não servimos a estrutura, nós servimos a Deus através da estrutura. A estrutura serve a Deus através de nós, não é isso? Então nós temos que manter as coisas, manter as nossas contas, e por isso nós falamos sobre isso. Precisamos abençoar vidas, distribuir cestas básicas, comprar material para as crianças, né? E aí nós caminhamos para melhorar a cada dia. Quero falar com os irmãos também. Terminamos aí um ciclo daqueles que desejam se batizar. Alguns jovens continuam na classe lá do batismo, mas se você deseja se batizar, você me procura, que eu vou te encaminhar a essa classe para que você possa aprender mais aí nessa virada de estudo. Amém? Quero convidar você que nós leiamos juntos, né, a leitura bíblica que se encontra em Joel 3,14, Mateus 5,8 e 1 Coríntios 10,
12. Multidões, multidões no vale da decisão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Amém. Os textos que nós trabalhamos hoje no culto da manhã, pregamos sobre aí, falamos um pouquinho sobre as encruzilhadas da nossa vida. Se você tem o costume de vir na igreja somente à noite, você tem a oportunidade também de participar do culto da manhã, né, e participar dos momentos que o Senhor tem nos dado, não só no culto da noite, mas também no culto da manhã, na quinta-feira, enfim, em todas as oportunidades de estarmos juntos. E o Senhor tem nos dado sempre motivos para agradecer, motivos para nos colocar diante dele. Um dos motivos que nós temos para agradecer ao Senhor foi a nossa campanha de missões estaduais. Quero chamar a Ruth, né, que vai fazer aqui um relatório de missões. Graça e paz, irmãos. Olha, a alegria é grande, né? Juntos nós trabalhamos, juntos nós fizemos a nossa festa da colheita, juntos ofertamos. Nossa campanha passada, quem lembra o tema? Deus é por nós, Ele foi e será eternamente. Então nós viemos trazer o relatório. Nós arrecadamos, tá? Conseguimos com todas as lutas chegarmos a esse valor. Não adianta falar fora do microfone que a gente está na câmera, né? Para a glória de Deus, R$ 1.500, tá bom? Então, cada um que contribuiu, cada um que participou, que orou, nós encerramos a nossa campanha de missões estaduais. E no próximo domingo já vamos lançar de missões nacionais. Missões é o ano inteiro, é todo dia, é toda hora, é na minha vida, na sua vida, no nosso cotidiano. A gente acabou de cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é que só Jesus Cristo salva. E nós temos que espalhar isso, tá bom? Então nós vamos dar início à nossa campanha domingo que vem. O tema será A Solução é Jesus Cristo. Estamos desafiando a uma oferta de R$5.000. Você crê nisso? Amém. Eu creio também, nós vamos chegar lá, tá bom? Juntos, né? Semana de oração de 25 a 29 de setembro, tá? Ou seja, na próxima semana, de segunda a sexta, nós vamos estar com a nossa semana de oração. E nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela campanha que fizemos e que estamos aqui hoje para agradecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, receba, Senhor, toda a nossa gratidão. Ó Deus, sabemos que podemos fazer mais, mas, Senhor, nós fizemos, Pai, aquilo que Tu colocaste em nossas mãos e Te entregamos neste momento, Senhor. Ó Pai, que esse valor, Senhor, seja multiplicado, Senhor, e que ele venha abençoar muitas vidas, Senhor, que seja proclamado o Teu nome em todo o estado. Senhor, abençoe a nós como os Teus servos, Senhor, que possamos ser obedientes, ó Deus, e nunca desistirmos de lutar a Tua causa. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Se coloca de pé e vamos continuar adorando ao Senhor. Nesse próximo cântico, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode estar entregando aqui na frente ao Senhor. Amém?
eu vim neste lugar tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. Oh, teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levando minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Oh, teu Sim, nós somos teus, Senhor. Tudo que nós somos é teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. Se eu sou teu, o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Nós te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nós somos a oferta que o Senhor deseja receber. Então nos rendemos ao Senhor. Nos rendemos àquele que é digno. Declaramos, Senhor, que o seu nome é grande, que tu és majestoso, Senhor. Receba o nosso louvor, Jesus. Em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou.
momentos e dias meus, meu respirar, que sejam todos pra ti, ó Deus, pra ti, ó Deus. Jesus. Ah, Senhor, nós confiamos no Senhor, Pai. Nós depositamos a nossa esperança no Senhor. A esse Deus a quem nos rendemos, é quem depositamos a nossa fé, confiando que o Senhor é que vai pelejar pelas nossas batalhas, que vai guerrear pelas nossas guerras, Senhor. Ah, Jesus, nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos em Ti.
preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminhando junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei com louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, nosso culto, nossos dízimos, Senhor. Receba tudo, porque tudo é para o Senhor. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Amém.
Pode se sentar. Quero convidar nossas crianças para o culto infantil. Não, já foram? Me deram nó? Caramba. Então tá bom. Saíram sorrateiramente. Poxa vida. Tá bom, queridos. Quero convidar você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. João 8, 36. Vamos ler juntos? Vamos lá? No 3? 3 e... Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é viva e eficaz, ela faz diferença nas nossas vidas. Cremos, Senhor, que o Senhor já recebeu os nossos louvores. Pai, nós acreditamos que esse culto todo é a mensagem, que agora é só o complemento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho de João, esse diálogo, né, com os judeus ali daquela época, se dá no contexto em que os judeus se achavam livres por serem filhos de Abraão. Eles estavam falando então de uma liberdade, talvez política, talvez histórica, né, talvez até dentro da sua genética, talvez eles pensassem assim, ó, nós somos livres porque somos filhos de Abraão. Mas, na realidade, esses que se achavam livres eram, na verdade, escravos do pecado. Por isso, a palavra de Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou aquilo que se achava ser liberdade, na verdade, não era liberdade. Um texto que faz conjunto, né, com João 8,36, é Romanos 8, versículos 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 1 e 2, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus, ela vai, né, se completando. O que João escreveu, o que Jesus falou, né? O que Jesus falou, João escreveu e Paulo ratificou. E a palavra de Deus, ela vai se completando nela mesma. Então, os judeus estavam falando de escravidão física, estavam falando de liberdade política. Jesus estava falando de escravidão espiritual e de uma liberdade que excede os limites terrenos. Eu estava pensando um pouco sobre isso, que por mais que nós sejamos livres, em alguma instância da nossa vida, nós estamos presos de alguma forma, ou incapazes de fazer alguma coisa diante de alguma situação, e nesse momento parece que nós estamos presos. Muita gente reclama da situação do país e tal, né, da carestia, dos preços e de muitas outras questões, talvez sociais, talvez políticas, mas dentro desse conceito nós somos impotentes, parece que nós estamos amarrados e não podemos fazer nada. Parece que aquela frase, né, sobre democracia, que todo poder emana do povo, parece que não é bem assim.
E nesse sentido, mesmo sendo livres, mesmo podendo ir aonde quisermos, mesmo podendo falar o que quisermos e agir dentro da lei da maneira que nós quisermos, de certa forma ainda nos sentimos presos, porque quando nós falamos de liberdade, muitas coisas vêm à nossa cabeça, os conceitos de liberdade. O que é ser livre para você? O que é liberdade para você? Qual o conceito de liberdade que você tem, cunhado, feito no seu coração, na sua mente? O dicionário de filosofia, ele diz que, assim, num sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. A liberdade, então, autonomia e independência, autodeterminação, pressupõe que a liberdade traz no seu contexto as escolhas. Sem escolhas não existe liberdade. Sem a possibilidade de escolher alguma coisa, a liberdade, a sua liberdade está, por assim dizer, tolhida. E eu quero acrescentar mais alguma coisa. Se a liberdade pressupõe escolhas, a liberdade traz no seu reboque, na sua carretinha, a liberdade traz na sua carretinha as consequências dessas escolhas. Eu posso afirmar, de maneira geral, até politicamente, quando nós olhamos para o quadro político, que a liberdade é o alicerce da democracia. Bonito isso, né? Acho que eu vou botar lá no meu Instagram. A liberdade é o alicerce da democracia. Muito bonito isso, bonito. Daria uma boa thumb, sei lá. Mas, na realidade, não é bem assim. Porque a nossa liberdade, às vezes nós temos uma conotação, um sentido muito romântico do que é liberdade, e na verdade não usufruímos de toda a liberdade que pensamos ter. O hino americano também, bonito, poético pra caramba. Uma parte do hino dos Estados Unidos, parte da letra do hino, diz assim: sobre a terra dos livres e o lar dos valentes. Ó, assim seja, quando homens livres se colocarem entre seu amado lar e a desolação da guerra. Homens livres se colocando entre seu amado lar e a desolação da guerra. E eu percebo que nos Estados Unidos isso é mesmo uma cultura. Os Estados Unidos está sempre envolvido em guerras, Afeganistão, Coreia, muitas outras guerras aí na história, Vietnã, e aqueles homens com seu sentimento patriota, eles se colocam entre a sua casa e o horror da guerra, para que a liberdade seja perpetuada, para que haja liberdade mesmo que fora dos limites daquele país. E isso é muito poético. Muito obrigado. Isso é muito poético, se não fosse o quanto isso é deturpado, o quanto isso assim, por assim dizer, jogado de lado por causa de interesses de poucas pessoas. Dizem que a guerra por si só como disse, uma pessoa de uma idade avançada no lugar seguro e muitos jovens morrendo por essa pessoa. Dizem que a síntese da guerra é mais ou menos essa aí. E tudo em nome da liberdade. Mas a liberdade que se almeja, a liberdade falada ou cantada no hino dos Estados Unidos, a liberdade que nós pensamos, não é nada perto da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Toda noção, todo o escopo, todo o pensamento, toda a insinuação de liberdade que nós temos no nosso conceito humano, ela não é nada
perto da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. A liberdade em Cristo Jesus, ela se constitui não só para esse tempo, mas também para a eternidade. Parece que após a morte, aí sim que nós vamos ser livres. Parece que então a liberdade em Jesus Cristo, ela transborda dos padrões terrenos e ela passa adiante daquilo que nós conhecemos como vida terrena, corpo, matéria. Se somos livres em Cristo Jesus. Somos livres do pecado? Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus, somos livres do pecado. A obra de Jesus é perfeita? Amém. Ela é perfeita, irretocável. Irretocável. A obra de Jesus, ela é tremenda. E através de Jesus, nós temos acesso a essa perfeita liberdade. Eu tenho, você tem, nós temos. Aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo Romanos, né? Eles não estão mais debaixo da lei, mas agora eles têm a verdadeira liberdade. Amém. Isso é bom, isso é real, isso é fato nas nossas vidas. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: o que fazer com essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Ou o que nós fazemos com essa liberdade que temos em Cristo Jesus? No sistema prisional aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, tem um lugar destinado àqueles presos que passaram a vida toda na cadeia e que agora estão livres, mas que não têm para onde ir ou não conseguem mais conviver em sociedade. Às vezes eles saem, trabalham e voltam para dentro das paredes da prisão, porque eles são livres, mas não sabem o que fazer com essa liberdade. Não tem para onde ir, não tem o que fazer, não estão mais acostumados. Eu costumo dizer que o lado bom, né, a grande coisa do ser humano é que ele se acostuma com todas as situações. E o ruim do ser humano é que também que ele se acostuma com todas as situações. Isso pode ser uma bênção ou uma maldição. Mas, de fato, existem alguns homens que são livres, que já estão livres, mas não sabem o que fazer com essa liberdade. A minha bisavó nasceu no dia 13 de 5 de 1888. Ela nasceu no dia da abolição da escravatura. Quem é bom aí de efeméride, né? Nem se usa mais esse termo, né? Efeméride. Antigamente a gente tinha lá na escola, né? O caderno de efemérides. Aí tinha 7 de setembro, 15 de novembro, as datas, né? Então, quem é bom de datas aí, sabe, dia 13 de maio de 1888. Ela já estava contemplada pela lei do ventre livre, mas ela nasceu no dia da abolição da escravatura. Aí diz meu pai que a avó dele reclamou porque no dia da festa da abolição da escravatura, né, ela não pôde ir porque estava de resguardo, né, da minha bisavó. E aí, e pensando sobre esse quadro e tal, familiar, com certeza ela nasceu na senzala, mas já nasceu livre, né? Mas eu fico pensando nesse quadro, sobre aquele momento em que a escravidão acabou. Aquelas pessoas que foram tratadas a vida toda como escravos, subjugadas, mal alimentadas, não é isso? Sofrendo e correntes, né? E aquilo tudo, e aquela vida ali miserável. Existe até uma lenda aí que até hoje o pessoal fala mal que leite com manga faz mal, não é isso? Já ouviu falar sobre isso? Leite com manga faz mal. Vocês sabem qual a origem disso aí? Sabem qual a origem disso aí? É porque nas fazendas do Brasil tinha muita mangueira. E os escravos, comiam manga.
Então, se leite com manga faz mal, o senhor lá da fazenda não precisava comprar leite, porque senão ia fazer mal. Entendeu? Vocês sabiam dessa? Muita gente sabe disso, né? Muita gente sabe disso. Então, eu fico imaginando aqueles escravos agora libertos, né? Oh, que beleza! A nossa liberdade chegou, agora a escravidão foi abolida, que bom, né? Que beleza e tal, vamos festejar, beleza e tal. E no dia seguinte, para onde é que eu vou? Eu não tenho casa, a minha família, muitas das famílias estavam lá na África, e aí? E agora? O que fazer? Eu volto para o meu senhor? Eu volto para a senzala? Agora eu vou ser assalariado, né? Como é que foi esse processo aí? Mas eu imagino que muitos dos escravos possam ter sentido saudade da escravidão, porque, enfim, livres. E agora, o que fazer com essa liberdade? E eu me lembro então do povo de Israel, né, passando pelo deserto, e alguns deles tiveram saudade do Egito, tiveram saudade da escravidão, estavam livres, mas com o seu pensamento e com a sua vida e com as suas atitudes ainda presas lá no Egito, no tempo da escravidão, e chegaram a falar com Moisés: Moisés, que isso que você fez com a gente? Você nos trouxe para esse deserto, para nós morrermos. Lá no Egito nós tínhamos comida, lá no Egito nós tínhamos vida, mas lá no Egito o que eles tinham era escravidão, e muitos deles não souberam considerar a liberdade que Deus os dera. E o que fazer com essa liberdade? Temos a liberdade, inclusive, de escolher o bem e o mal. Escolhemos, às vezes, errar. Ontem estava conversando ali no encontro do louvor com alguns colegas, a gente estava falando que quando a gente erra, a gente se sente muito mal. Quando erramos, nos sentimos mal. Mas temos a liberdade de escolher também o mal. Quando olhamos para João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, a palavra do Senhor diz o seguinte, João 8, 34... Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí, irmãos, nós entramos num paradoxo meio sinistro, alguma coisa assim diferente, porque eu sou livre, eu tenho liberdade para escolher, mas quando eu escolho o pecado, eu me torno escravo do pecado. Porque o pecado, ele não é mole, ele vicia. O pecado te subjuga, principalmente quando você se acostuma com ele. E se você é escravo do pecado, você não é mais livre. O que restringe ainda mais a verdadeira liberdade a um relacionamento real com Cristo. O que não quer dizer que não iremos errar, mas não teremos mais prazer no pecado, amém, irmãos? Não teremos mais prazer em errar, em cair, em estar distante da palavra do Senhor, distante da sua orientação, distante dos conceitos que o Senhor nos ensina. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade está no conhecimento de Cristo. Paulo, ele cita muitas coisas que ele tinha, né? Ele cita várias coisas que ele era, coisas importantes, mas no final ele fala o seguinte: eu tenho por perda todas essas coisas por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. A verdadeira liberdade está em conhecer aquele que é a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Mesmo na nossa liberdade, então, precisamos escolher aquilo que é correto. Como falamos hoje de manhã, nas encruzilhadas da nossa vida, precisamos escolher o caminho correto, porque talvez sejamos
ainda escravos do pecado, ainda atrelados à escravidão, livres, porém com atitudes de escravos, livres, mas com vontade de voltar para a senzala, livres, mas com saudade do Egito, livres, mas não admirando tanto assim a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós fazemos algumas opções muito estranhas em relação à liberdade que temos em Cristo Jesus, e às vezes trocamos essa liberdade por coisas pequenas, por coisas passageiras, por coisas que não valem a pena. Às vezes, algo que seja precioso, um bem, um valor, sei lá, alguma coisa, talvez o seu carro, talvez uma pessoa que você deseja, e aí, com alguns minutos, o seu desejo fica saciado, e aí vem a dor de cabeça, vem o peso na consciência. Pode ser que o desejo por coisas, o vício ou qualquer outra coisa que tem nos impedido de realmente experimentar a verdadeira liberdade. No Celebrando a Recuperação, a gente tem falado muito sobre isso, nós falamos sobre isso toda sexta-feira. O que nós buscamos é liberdade dos nossos problemas, liberdade das nossas questões, dos nossos enroscos, dos nossos maus hábitos, porque nós queremos ser verdadeiramente livres e não livres, né, com a bola de ferro, né, agarrada no seu pé. Queremos experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, mas me parece, irmãos, que de uma certa forma nós batemos com a cabeça no teto da carnalidade, e por isso não experimentamos a verdadeira liberdade. Já contei aqui para os irmãos a história de uma irmã querida, muito querida. Ela fazia faxina na casa da minha irmã Cleide, e essa irmã, crente em Cristo Jesus, e frequentava a igreja, EBD e tudo, mas ela nunca conseguiu abandonar o vício do cigarro. Mas ninguém sabia disso. Era algo que era no secreto. Ninguém sabia. Mas ela passou a sua vida cristã inteira e faleceu com esse fardo, porque ninguém pôde cuidar disso, dela, desse vício. E esse vício a consumiu e ela acabou morrendo. Salva em Cristo Jesus, mas sabe, sem experimentar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está na eternidade, mas do ponto de vista do relacionamento com Cristo, a eternidade começa agora. E me parece que, então, trocar a verdadeira liberdade por coisas pequenas não é algo que acontece desde agora. Profeta Jeremias, né, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, Jeremias 2, 11, ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Palavras de Deus, através do profeta Jeremias, ao povo, uma comparação com o povo que adoravam a outros deuses. E o próprio Senhor, através do profeta Jeremias, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? É como se Deus dissesse: houve alguma nação que trocasse Baal por mim? Houve alguma nação que trocasse Astarote por mim? Houve alguma nação que trocasse qualquer outro Deus por mim? Mas o meu povo, o povo que é do verdadeiro Deus, tem trocado esse verdadeiro Deus, a glória dele, por aquilo que não é de proveito nenhum. E sabe, queridos, o mundo mudou, as coisas estão modernas, mas essencialmente o homem continua o mesmo. E nós
ainda temos feito a mesma coisa. Trocamos a glória do Senhor por algo que não tem proveito de fato para as nossas vidas. E isso é muito triste. Conta-se a história de uma escrava, né, que estava no local onde não havia ainda sido abolida a escravidão. Estava uma senhora com a sua escrava e elas iam embarcar no navio inglês. Na Inglaterra não havia mais escravidão, mas naquele local onde estava o navio inglês ainda existia escravidão. E aquela senhora, dona dessa escrava, ela chega para o capitão daquele navio, o capitão do navio inglês, e ela chega e ela fala assim, até de maneira meio de brincadeira, ou meio infame, assim, né? E ela diz assim: suponho que se eu e minha escrava fôssemos para a Inglaterra, ela seria livre. Ela falou brincando, falou zoando. Suponho que se eu e a minha escrava fôssemos para a Inglaterra, ao chegar na Inglaterra, ela seria livre. E o capitão vira-se para ela e diz o seguinte: madame, o navio da Inglaterra é a Inglaterra. Então, quando ela sobe no navio, que é a Inglaterra, ela já está livre. E aí, a história que quem conta é Charles Spurgeon, a história que ele conta, ele diz que essa escrava entrou no navio e não saiu mais até que chegasse à Inglaterra. Porque a liberdade precisa estar nos nossos olhos. A verdadeira liberdade precisa estar na nossa meta, no nosso radar, no nosso estilo de vida. Sabe, queridos, eu fico pensando que nós vivemos neste mundo, no mundo de escravidão, no mundo sujo, né, como diz o profeta: habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros, e eu vi o Senhor. Habitamos no meio dessa podridão, digamos assim, mas existe um navio chamado salvação, e a bordo desse navio nós já temos liberdade. Amém? Nós já temos liberdade em Cristo Jesus. Charles Spurgeon ainda diz o seguinte: você não tem nada a perder, pois já perdeu tudo. Portanto, esqueça tudo e ouse acreditar na misericórdia de Deus para você, mesmo para você. O que Spurgeon está querendo dizer é que nós perdemos tudo. Quando Adão pecou, nós perdemos tudo. Mas nós podemos ter a ousadia de acreditar na misericórdia de Deus para as nossas vidas e na verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E nós queremos entrar nesse navio, e nós queremos conversar com o capitão, e nós queremos conversar com as outras pessoas que também são livres e experimentar a verdadeira liberdade que existe em Cristo Jesus. Querido, o que te prende? Qual é a amarra que está na sua canela? O que tem te prendido a uma vida que não justifica a misericórdia que Deus tem por você? Qual é a sua mazela? Em que você tem se afastado do Senhor a cada dia? Eu quero orar por você, para que nessa noite nós tenhamos uma noite de pessoas libertas. Libertas do pecado, sim, libertas do vício, libertas do sentimento maligno, libertas de uma falta de perdão, libertos de um sentimento que te aprisiona e que embora você seja livre, te remete à escravidão, te remete ao Egito, te remete à senzala. Mas a palavra de Deus nessa noite
para todos nós, para mim também, é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. E eu quero orar por você e quero orar com você. Quero convidar toda a igreja, feche seus olhos, né? Vamos orar. Coloque-se diante do Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, né? Quais são as amarras que te prendem? Vícios, maus hábitos, constrangimentos, vergonha. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. A verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. E o que fazer então com essa liberdade? O que fazer com a liberdade que nós temos? Podemos servir ao Senhor com alegria, como diz o salmista. Podemos ser livres para testemunhar, como a palavra de Deus nos diz em muitos versículos, irrepreensíveis diante do Senhor. O que te prende? O que te aprisiona? O que te remete ao pecado, ao passado, à escravidão, mesmo sendo livre e se achando livre? Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu quero convidá-la a fazer uma oração de arrependimento nessa noite. Quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. Quem deseja isso? Liberdade, liberdade, verdadeira liberdade. Fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você. Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 Verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. As amarras sendo quebradas, os grilhões sendo despedaçados pelo poder que há em Jesus Cristo, pela verdadeira liberdade que há em Jesus Cristo. Existe mais alguém? Fique de pé aí no seu lugar. Eu quero te fazer também um convite muito especial nessa noite. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, mas nessa noite você deseja experimentar uma verdadeira liberdade? Você pode levantar a sua mão aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Existe alguém que deseja tomar essa atitude? Pastor, eu quero ser livre.
Eu quero ser verdadeiramente livre. Eu quero experimentar essa liberdade que há em Cristo Jesus. Existe alguém aqui nessa condição que deseja retornar para os caminhos do Senhor, que tem sido um amigo do Evangelho, mas que verdadeiramente não tem sido livre? Você sabe disso. Você sabe. Se você não quiser fazer isso agora, você pode me procurar a qualquer momento. Mas aqueles que já ficaram de pé, nós vamos orar como igreja do Senhor. Você também que está sentado, mas acha que ainda existe algo te prendendo, existem amarras do seu passado te prendendo, nós queremos decretar em nome de Jesus a vitória do reino de Deus na sua vida, não no poder que há nas minhas palavras, mas no poder que há no nome de Jesus. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Te agradecemos porque pelo conhecimento que nós temos em Ti, que é precioso, que é valioso, nós podemos experimentar a verdadeira liberdade. Pai, queremos nos libertar, Senhor, da pornografia. Queremos nos libertar, Senhor, da mentira. Queremos nos libertar, Senhor, do sentimento de ira, de vingança, Pai. Queremos nos libertar, Senhor, da falta de perdão, Pai. Tu sabes o quanto nós queremos nos libertar disso. Queremos ser livres, Senhor, para viver plenamente a salvação que há em Cristo Jesus. E nós já te agradecemos por toda a liberdade que nós experimentamos em Cristo Jesus. Mas pedimos nessa noite que o Senhor nos oriente ao que fazemos com a nossa liberdade. Que o Senhor nos oriente, Senhor, nas encruzilhadas da nossa vida. Que o Senhor nos oriente nas nossas decisões. Queremos nos render diante de Ti com tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção? Você pode ficar de pé nesse seu lugar. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Será que a gente pode cantar mais uma vez, rendido estou? Às vezes, solte a sua voz, faça dessa canção a sua oração no final desse culto. Vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida, Minha vida dou a Ti, Senhor,
Amém? Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto muito dessa prática não, mas eu peço que você fale assim, ó: seja livre em Cristo Jesus. Seja livre, seja livre. Seja livre do Cifra Clube. Em nome de Jesus, amém, amém. Onde há liberdade, há alegria. Meus irmãos, e se há alegria, preciso avisar os irmãos que o nosso trabalho das Mensageiras do Rei vai recomeçar no próximo domingo às 18 horas, tá bom? Pode fazer o não tem problema não, vou falar de novo, hein? O trabalho das Mensageiras do Rei vai recomeçar no próximo domingo às 18 horas. Aê! Tá bom. Que você tenha uma semana alegre na presença do Senhor, livre, verdadeiramente livre. Que a graça do Senhor esteja em sua vida. Valdeia, muito bom te ver, tá bom? Muito bom mesmo. Nós vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém e amém. O teu nome